Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir sobre a pós-modernidade. É interessante notar que o próprio conceito, o próprio termo pós-modernidade, ou mesmo o termo contemporaneidade, são terminologias muito problemáticas. Por quê? Porque somos nós, ou seja, indivíduos que vivem na sua própria época, tentando se auto-identificar, tentando se autodenominar. Isso é um grande problema, o que não é nenhum equívoco, nenhuma impossibilidade, mas torna-se um grande problema. Porque à medida em que nós tentamos nos auto-identificarmos, nós podemos nos reconhecer como mais civilizados, por exemplo, ou uma sociedade muito mais tecnológica, por exemplo, no sentido de uma sociedade muito mais avançada, porque a tecnologia, por vezes, nos colocaria nesse patamar de sociedade avançada, ou há alguns pensadores que acreditam que, muito embora nós estejamos vivendo uma era da tecnologia, uma era das facilitações, enquanto humanidade, enquanto perspectiva humana, enquanto progresso social, nós estamos muito aquém do que deveríamos. Ou seja, as próprias terminologias, contemporaneidade, nós somos contemporâneos, nós somos modernos, nós somos pós-modernos, ou seja, essas classificações, elas são por si só problemáticas. Uma vez mais, significa dizer que é a sua própria época, ou as pessoas da sua própria época, tentando compreender como elas são, quem são e onde estariam classificadas. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, a pergunta acerca do: será que caminhamos de fato rumo a um progresso? Será que essas auto-identificações marcam realmente quem somos? Será que quando falamos de pós-modernidade, somos pós-modernos? O que significa pós-moderno? Ser depois do moderno, mas em termos práticos. É uma evolução, uma involução? Ou quando dizemos ou nos classificamos como contemporâneos? O que significa contemporâneo na prática? É algo melhor? Algo não tão positivo? Zygmunt Bauman, por exemplo, sociólogo polonês, falecido em 2017, o Bauman, vai nos classificar como modernidade líquida, ou seja, uma sociedade onde os indivíduos não conseguem criar laços de afetividade, laços consistentes de amizade, tudo é fluido, tudo é líquido, ou seja, nada se sustenta. Esse seria o tipo de sociedade que marcaria o homem hoje, o homem do agora. Então, por si só, uma autoclassificação, ela é problemática. De todo modo, o nome do nosso capítulo é pós-modernidade. E dentro dessa concepção pós-moderna, contemporânea, líquida, se nós quisermos adotar esse termo, há um pensador extremamente importante chamado Michel Foucault, um francês, Michel Foucault, que nasceu em 1926 e morreu em 1984. O Michel Foucault, diga-se de passagem, é um crítico muito importante dessa sociedade atual. Muito embora ele não trabalhe com o problema da classificação da sociedade, mas o foco do pensador, do filósofo, é entender o tipo de sociedade onde nós vivemos. Pois bem, o Foucault é um pensador estruturalista. O que significa dizer que Foucault é partícipe do método estruturalista? O método estruturalista é aquele método, é aquele caminho que compreende o ser humano, o sujeito, como alguém que sofre pressões externas. Ou seja, o indivíduo não é tão livre quanto se possa pensar. Nós sofremos pressões
externas, de instituições, de agentes externos. Ou seja, o estruturalismo é uma crítica ao excessivo idealismo subjetivista. O que é idealismo subjetivista? É uma corrente, é uma perspectiva que acredita que de modo ideal nós somos livres. Ou seja, subjetivista diz respeito ao subjetivo, ao que é próprio. A ideia de que todos nós, ou cada um de nós, seria livre para constituir a si mesmo. O que, no fundo, para os estruturalistas, marca um erro. Haja vista que o sujeito, ele não é deslocado das suas condições sociais de existência. Muito pelo contrário. Quem sou, o que sou, é, no fundo, uma questão de modelagem da própria sociedade. Nesse sentido, eu não sou livre, eu não sou um sujeito detentor de um eu livre para construir a mim mesmo como eu bem quero e desejo, mas eu sou um indivíduo que sofre com condicionamentos externos e que por vezes limitam a minha liberdade. Muito bem, diante dessa perspectiva limitadora da liberdade humana, Foucault vai tentar entender como esse sujeito, que não é tão livre assim, isto é, que é condicionado, ele de fato está sendo condicionado na sociedade do século XX. E para isso, Foucault vai se utilizar de terminologias como arqueologia do saber e genealogia do poder. O que diz respeito à arqueologia do saber? O Foucault vai tentar entender e mostrar uma concepção de história. Que concepção é esta? A história não é um acontecimento linear, pronto, isto é, que cabe apenas ao indivíduo traçar um certo caminho ou uma linha reta e alcançar um objetivo já dado, já pré-estabelecido. Muito pelo contrário, a história ela é feita de descontinuidades, o que significa dizer que, para Foucault, se o indivíduo não é livre, o indivíduo que faz a história não é livre e a história mesma não é um objetivo a ser alcançada. Muito pelo contrário, a história ela é construída descontinuamente à medida em que o próprio sujeito é construído, e não só, a história é condicionada à medida em que o próprio sujeito é condicionado. Se nem a história, ou melhor dizendo, se o sujeito não é um sujeito livre, a história por si só também não denota uma liberdade e um objetivo único, mas a história ela é tão condicionada quanto o próprio indivíduo. E a genealogia do poder, ou na genealogia do poder, o Foucault vai tentar mostrar como esse condicionamento, seja da história, seja do indivíduo, ele recai sobre nós, enquanto indivíduos, pessoas, enquanto sociedade. É nesse sentido que o Foucault realiza uma genealogia do poder. Como esse poder impõe-se a nós. E ainda mais, esse poder, ele se impõe sempre numa perspectiva de impor o conhecimento. Ou seja, ele é um saber-poder. Ele é uma imposição de poder, mas ao mesmo tempo é uma imposição do próprio conhecimento, daquilo que por vezes seria apropriado enquanto saber. O Foucault, para tentar entender a genealogia do poder, ou seja, como o poder e o saber eles foram instituídos na sociedade humana, ele vai, sobretudo, como o poder e o saber estão presentes no homem, na sociedade do século XX, ele vai traçar uma série de acontecimentos, ou melhor dizendo, ele vai recorrer à história para tentar mostrar uma série de efeitos causados
pelos poderes disciplinares. Foucault dirá o seguinte, que se lá na antiguidade se punia os indivíduos de uma forma X, aí em determinado momento, na Idade Média, a punição dos indivíduos era de uma forma Y, como por exemplo, arrancar o pedaço do membro de alguém em praça pública para servir como exemplo. E aí você fazia com que as pessoas não cometessem mais aquela atrocidade. Ou, por exemplo, queimar a pessoa viva, ou colocar a pessoa em objetos de tortura. Quer dizer, o Foucault ele se interessa particularmente pelos mecanismos de imposição de poder e de disciplinamento, ou seja, de castigo e o modo como esses castigos conseguiram, a partir do seu poder, influenciar o modo de ser das pessoas, ou seja, a ideia do saber. Ocorre que Foucault, ao olhar os processos disciplinares da sociedade moderna, ele não encontra ninguém sendo queimado na fogueira, pelo menos no Ocidente, né, não há corte de mão quando você rouba, os processos disciplinares são outros. Isso chama a atenção de Foucault porque como é possível a uma sociedade tão complexa como a nossa manter os indivíduos num certo ordenamento? Porque se em determinado momento da história esse ordenamento, esse saber-poder, ele era proveniente a partir de formas de castigos públicos, agora, como é possível manter os indivíduos num ordenamento? E é nesse sentido que aparece a ideia do panóptico, do modelo panóptico. Ou seja, o Foucault percebe, a partir da ideia do panóptico, que a sociedade está estruturada nesse sentido. O que seria o panóptico? O panóptico é um modelo de prisão, o modelo que foi gestado pelo jurista inglês do século XVIII, Jeremy Bentham, e o Jeremy Bentham, ele projeta um tipo de prisão que é o circular e que tem uma torre no meio. A ideia da circularidade é que todos possam ver a todos. E a ideia da torre no meio significa que não necessariamente tem alguém vigiando, mas que os presos teriam a sensação de que estão sempre sendo vigiados. Pois bem, se outrora os processos disciplinares eles eram torturas, ou matar alguém vivo, ou algo do gênero para mostrar para as pessoas que se elas fizessem isso, elas sofreriam tal punição, hoje, dirá Foucault, o que vigora na sociedade moderna como processo disciplinar, como poder saber, é o modelo do panóptico, ou seja, o modelo da sensação de vigilância. Mais do que sabermos que estamos sendo vigiados, a sensação de que a todo momento nós estamos sendo vigiados, esse é um modelo panóptico. Ou seja, é criar a sensação de que a todo instante estamos sendo vigiados. Essa vigilância, ou essa sensação de que isso está acontecendo, é o que garante a Foucault um processo de ordenamento e de padrão de comportamento da sociedade do século XX. Esse é o tipo de imposição de poder que ressalta Foucault. Por isso que Foucault vai dizer o seguinte, esse poder ele está disseminado, esse poder disciplinar está disseminado em hospitais, escolas, igrejas, na própria polícia, na ideia de manicômio. Se a gente observar, ou Foucault vai dizer pra gente, de modo similar, essas instituições tentam formar um único modelo de indivíduo, ou seja, um único modelo de sociedade, em que os indivíduos estariam presos a um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, ele é fruto dessa sociedade disciplinar, onde os indivíduos não possuem a autonomia e a liberdade de serem eles mesmos à medida em que são padronizados. Veja que a ideia de saúde, a gente tem um padrão de saúde, ou seja, um padrão, um modelo de corpo, por exemplo,
né? E esse modelo de corpo, ele é institucionalizado, instituído pelo modelo do saudável. Então, todos que não são saudáveis a partir de determinado modelo estariam fora do padrão. A escola tem um padrão que coloca os indivíduos dentro de uma modelagem. A igreja também. Quer dizer, no fundo, quando nós observamos, esses indivíduos estão todos padronizados. Isso que o Foucault está tentando mostrar. As instituições disciplinares são responsáveis por padronizar os indivíduos. Nesse caso, e eis o que o Foucault dirá para a gente, as instituições disciplinares operam através de uma docilização dos corpos. Como é possível, a uma sociedade tão grande e complexa como a nossa, criar mecanismos de controle? Esses mecanismos, eles são psicológicos, ou seja, a sensação de que você está sendo vigiado está fora do padrão. Só retornando aqui, quando você está fora do padrão de alguma dessas instituições, você se sente culpado por isso, ok? Ou até a ideia do manicômio. Vejam que a ideia do louco para a gente ainda é uma questão da ordem da sátira. Mas nós todos somos certos por excelência porque, de algum modo, nos foi imposto um certo tipo de padrão de comportamento. O que significa dizer que essa sensação de vigilância, ela é decorrente dos corpos dóceis, ou seja, tais instituições, ao elencarem padrões de comportamento, acabam tornando os corpos dóceis. Dóceis no sentido de disciplinados, submissos, obedientes. Essa é a forma, segundo Foucault, que o século XX conseguiu alcançar de uma sociedade disciplinar. Ou seja, uma sociedade que psicologicamente é afetada porque está constantemente tendo a sensação de que está sendo vigiada e essa sensação padroniza os indivíduos, isto é, coloca os indivíduos numa única forma, num único modelo, num único formato. E com isso, esse padrão de comportamento significa, na prática, uma domesticação do nosso corpo. Até a próxima aula, um abraço para vocês, fiquem bem.